Amigos e irmãos, oh glória, Deus seja louvado. Tem uma mensagem para você. Você não entendeu o que Jesus fez. Então entenda. A Bíblia diz que o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou de si mesmo, do seu poder, da sua glória, e se tornou carne. O Cordeiro de Deus veio dos céus para te salvar. Agora você pergunta, salvar do quê? Nós vamos falar sobre esse assunto, para que você possa entender. Ok? Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz lá em Ezequiel. Antes que ele se arrependa, se converte e seja salvo. Bem, se Jesus se manifestou de sua glória, ele veio até a terra para fazer o quê? Para salvar o que se havia perdido. Jesus se manifestou para desfazer as obras do opositor de Deus, de Satanás, do diabo. Por um homem, a palavra diz que entrou o pecado no mundo, o qual foi nossos pais, Adão e Eva. Por um homem entrou o pecado, é a maldição. Mas por um homem sai o pecado e sai a maldição. Para isso ele se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Porém, é necessário que você creia no Filho do Homem, no Filho de Deus. É necessário que você creia. Por isso eu digo a você, eu não estou aqui pregando placa de igreja, CNPJ, não. A, B ou C. Estou pregando o reino dos céus. Falando sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Estou falando do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Bem, se eu estou falando de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e os seus propósitos, eu tenho que apresentar você. Se você não conhece, talvez você fale, Deus, Deus, tem tantos deuses, né? Há múltiplos deuses. Mas só há um Deus, Criador de tudo e de todos. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová, o Eu Sou. Esse é o Deus eterno, que criou todas as coisas e criou você. E deu o seu fôlego de vida que está em você. É esse Deus que, segundo as Escrituras, diz que amou a sua criação. Amou o mundo, não o mundo terra, não o mundo animais, não o mundo árvore. O mundo, quer dizer, as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Cristo Jesus, Deus diz, a este ouvi. Então ouça o que eu vou trazer para você, essa mensagem, não de placa e nem CNPJ, mas sim do Criador. Jesus bem disse que derrubaria o templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e assim foi. E edificaria um novo templo, que seria o seu próprio corpo. De exemplo, passaria para nós essa bênção, a ressurreição. Ele derrubaria o templo e em 3 dias edificaria. Ele falava do templo físico e espiritual, que é o nosso corpo, que também é físico, mostrando que ele seria morto e ressuscitaria. E assim traria o exemplo da ressurreição a todos que crescem no seu nome. Então ele veio e desmantelou todo o sistema religioso. Por isso que eles odiavam a Cristo,
Porque ele não pregava a instituição placa, nem CNPJ e nem templo feito de pedras, como o templo de Salomão. Pelo contrário, ele disse: derrubarei tudo. Vai ser derrubado tudo. E até hoje, nunca mais foi erguido um templo de Salomão em Israel. Porque Jesus é o templo que foi morto, ressuscitou, foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus. E toda a honra e toda a glória te dada a Ele e ao Pai, para a glória de todo sempre. Bem, em que contexto eu quero chegar? Eu quero chegar a dizer a você e apresentar a você que não é um templo que vai te salvar, não é quatro paredes, não é um ministério, não é uma placa, não é um CNPJ. O próprio Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de orações, ou casa de oração. Porém, Jesus, na sua onisciência, sabia e disse: porém, vós tem convertido em covios de ladrões. Não podemos ser contra o templo físico onde se esconde da chuva, do vento, mas também não podemos criar um altar de idolatria. Só lá posso, só lá recebo, só lá posso alcançar a salvação. Não. Não. O templo físico não pode te salvar. O pastor não pode salvar. O obreiro não pode salvar. O que te pode salvar é aquele que derramou seu sangue, sangue puro, na cruz do Calvário, que é Jesus, o qual se coloca como advogado, como intercessor, como sacerdote diante de Deus, e intercede por mim e por você e por todo aquele que o invocar. Observe você que eu estou falando de CNPJs e igrejas. Alguns desavisados então usam: mas tinha as 7 igrejas do Apocalipse, tinha as 7 cartas às 7 igrejas, então existia igreja? Sim. A igreja é a noiva de Cristo, é o povo, é os salvos, tanto no feminino como no masculino, homem, mulher, criança, jovens, anciões. Esse é a noiva, esse é a igreja. E quando se diz as 7 igrejas, as 7 cartas do Apocalipse, está nos mostrando 7 tipos de povo, 7 tipos de noiva que ali estavam se apresentando para Jesus. E Jesus então mostra as suas falhas. E no texto e contexto das 7 cartas só tem uma que é fiel e verdadeira: a igreja que se situava na Filadélfia. Era o povo zeloso de boas obras, o qual Jesus disse que vai vir buscar o povo zeloso e de boas obras. Seja você então, seja eu, sejamos nós um povo zeloso e de boas obras, obedecendo os mandamentos e ensinos. O evangelho está sendo distorcido e muitos estão se perdendo. As 7 cartas que Jesus deixa do Apocalipse nos mostra a corrupção que está dentro das igrejas. São típicas igrejas. 7 cartas, 7 igrejas. 7 tipos de cristão. 7 tipos de RI, de regras internas dentro daquelas igrejas. Cada um fazia aquilo que lhe parecia bem, ao ponto de Paulo de chamar eles de: vós porventura não sois carnais? Uns diz sou de Paulo, outros diz sou de Apolo, outros diz sou de Cefas, outros diz sou de Pedro. Porventura vocês não são carnais? O apóstolo Paulo repreendeu aquele tempo. Estavam divididos. Imagine hoje, no final dos tempos, o qual tem se cumprido todas as escrituras e as profecias de Jesus está, creio eu, que pela fé em pé para buscar o seu povo, só esperando a trombeta tocar do Pai e ele possa concluir toda a profecia. Desperta, tu que dorme, olhe para Jesus, leia a palavra, não se deixe enganar, ore a Deus, busque a Deus, não deixe de ter a comunhão com os irmãos. Vá
para o templo, vá para uma casa de oração, sim, mas procure ver se lá tem o Espírito Santo de Deus e a palavra. Em Provérbio diz que há muitos caminhos ao homem que lhe parece levar à salvação, mas seu fim é a morte. Há muitos caminhos, há muitas igrejas, há muitos ensinos e doutrinas e mandamentos dos homens, mas um só te carece: o mandamento do Senhor Jesus, os ensinos deixados pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra diz: se alguém vos ensinar outro evangelho, o que não foi que Jesus ensinou, que seja anátema, que seja maldito. Porque há um só caminho, há uma só verdade, que é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entenda, primeiramente, que você é o templo do Espírito Santo. Deus habita em você, Deus quer habitar em você. Se Deus não habita em você, Deus quer habitar em você. Por isso que a Escritura diz: se alguém destruir o templo, que é o nosso corpo, que é a morada do nosso espírito, Deus também o destruirá no dia do juízo. Por isso, volte-se para Jesus e ouça a mensagem. Como eu disse no princípio dessa palavra, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, o qual ele se manifesta rugindo como leão. A palavra diz que o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Em todos os sentidos. Ele vem tirar a vida, ele vem nos tirar a paz, ele vem nos roubar a nossa alegria, sabendo que a sentença sobre ele está lavrada. A inveja de Satanás, dos demônios, sabendo que nós temos a chance de morar no céu onde eles estavam e foram expulsos por rebeldia, por se rebeliar contra Deus. Ele nos odeia porque nós temos a imagem e semelhança do Criador, e que o Senhor nos amou, e que o homem, eu e você, temos a chance de se arrepender dos nossos pecados. Pecado quer dizer errar o alvo. Nós erramos o alvo, nós temos a chance de se voltar para Jesus, pedir perdão e prosseguir a caminhada e herdar a eternidade, coisa que os demônios não podem. Por isso eles nos odeiam e querem nos destruir. São covardes, não podem atacar Deus, mas atacam eu e você, os filhos de Deus. Mas Jesus nos dá esperança após a sua vinda aqui na terra. Jesus, quando veio à terra, ele nos deixou muita autoridade, nos deu poder, se nós crermos e se convertermos, se nós se converter do nosso pecado, tomar a cruz e seguir ele nos deu autoridade. Jesus mesmo disse: eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Estes sinais hão de seguir os que creem no meu nome, disse o Senhor Jesus. Porão a mão sobre os enfermos e vão curar. Falarão novas línguas. Expulsarão demônios. Só que, porém, isso é autoridade. Isso não é salvação. Jesus disse para os apóstolos: não vos alegreis porque os demônios vos obedecem, as enfermidades são curadas, mas antes vos alegrei por vosso nome, está escrito no livro lá nos céus. Oh glória! O poder está aí, podemos usar, mas não me faz salvo nem você e nem os profetas. O que nos faz salvo é a obediência do evangelho e não dons, em crer no Salvador, no Senhor Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Entenda, um dia nós saímos do ser do nosso Deus, o fôlego veio até esse corpo. Um dia esse corpo vai voltar ao pó, o espírito volta a Deus, só que para voltar a Deus ele tem que voltar o quê? Purificado, limpo. Porque nossos pais pecaram e nós herdamos a maldição. Estamos sujos. Se voltar esse fôlego ao Senhor sujo, sem lavar no sangue de Cristo,
não será recebido. Será lançado no fogo para queimar eternamente. Mas se tivermos lavado o nosso espírito no sangue do Cordeiro, lavado nossas vestes espirituais, então voltaremos, estaremos juntamente do Pai, juntamente do Filho e do Espírito Santo, o qual nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. É para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo e nos dar novamente o reconcílio com o Pai, intermédio do seu nome santo, intermédio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então é preciso aceitar o convite de Jesus para sermos salvos. Porque todo aquele que aceitar o seu convite será aceito no céu. Aqueles que negarem serão também rejeitados por Deus. Bem disse Jesus, está lá em Lucas, escrito isto: todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Mas todos aqueles que me negares, eu também o negarei. Lá em Romanos diz também que nós com a boca fazemos confissão de fé. Com o coração crê, mas com a boca faz confissão. E os anjos prescrevem a nossa confissão de fé, que o aceitamos e vamos se esforçar, sendo fiel até a morte, o seu convite. Assim é lançado o teu nome no livro da vida. Mas se não aceitarmos o convite de Jesus, não confessarmos diante de testemunhas, de validade nenhuma tem. Se você dizer, eu sou crente, eu creio, há um processo a ser feito para que possamos ser aceitos nos céus. Como eu disse, se negarmos a Cristo, ele disse que vai também negarmos diante dos anjos de Deus. Mas se confessarmos diante dos homens e tivermos a postura de cristão, de crentes verdadeiros e obediente, viver os ensinos e os mandamentos, assim seremos salvos. E Deus então aí será glorificado e não blasfemado. Talvez você esteja passando luta como qualquer um de nós passamos. Eu passo luta financeira, passo luta familiar, passo luta com filhos, com esposa, passo luta com o mundo, passo luta o tempo todo. Porque vivemos num mundo caído, onde diz que as potestades estão nos ares trabalhando, tentando destruir o homem. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo cumprimenta o que Jesus disse. Então ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Então creia somente que esse temporal que está na sua vida, que atacou a minha vida, que ataca a sua vida, ela vai passar. Jesus está com você, Jesus está comigo, Jesus está com a sua igreja, com o seu povo, que sofre, chora e ora, e não blasfema, mas crê no Salvador, crê no Deus invisível, porque se cremos no Deus invisível, Ele vai te recompensar, Ele vai me recompensar, porque Deus é fiel, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Da promessa que Ele tem para você e para mim, tudo se cumprirá se obedecermos. Irmão, irmã, levanta a tua cabeça. Eu sou homem igual a você, somos todos iguais. Somos crentes no Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem promessa para nós de dar um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus, igual ao dos anjos. Mas até então nós sofremos toda a adversidade na terra. Passamos necessidade, fome, vida financeira, ficamos doentes e morremos. No vídeo passado eu disse que nós perdemos para ganhar. E nós muitas das vezes vamos perder e perder para ganhar e para ganhar. Aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, pelo amor do Pai, achá-la-á, diz o Senhor Jesus. Eu creio nisto. Creia você também. Ele pode te dar vitórias. Alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Então ore. Pedi,
dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, segundo a vontade do Senhor, não a nossa. Deus é Pai e Criador e sabe de todas as coisas. Sabe o que é bom para mim, sabe o que é bom para você. Ele nos dá entendimento e sabedoria para compreendermos. Dá força do Espírito Santo para nós suportarmos as lutas travadas aqui nessa terra. Então nessa madrugada eu deixo para você, finalizando essa palavra, o Salmo 37, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu acrescento: ele fará sobressair toda a justiça sobre a sua vida, te dará a vitória. Como Jesus ensinou, entra ao teu quarto, cerra a porta, fecha a porta, ora em secreto a ele, e ele te recompensará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque ele é um Deus fiel, um Deus que ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ama você, ama toda a humanidade. Mas ele é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça, um Deus que é um justo juiz, que se ira todos os dias por causa dos nossos pecados. Se não fosse as suas misericórdias, eu e você e toda a humanidade seríamos consumidos vivos. Esse é o grande amor de Deus, que nos agracia com a graça eterna em Cristo Jesus, intermédio de Jesus, do seu nome poderoso, do seu sangue que foi derramado na cruz. Receba a tua vitória e tua bênção, meu irmão e minha irmã, em todos os sentidos da sua vida. Por isso eu digo para vocês, meus queridos e amados irmãos, assim como começou na era de Cristo a igreja primitiva, assim também será no fim, pois o sistema religioso está contaminado, está envolvido com o controle 66 do governo da besta. CNPJ, controle com leis e tudo mais. Final dos tempos, os cristãos hão de fugir, hão de se afastar do sistema 66, porque diz a palavra que até mesmo os escolhidos serão enganados, os chamados serão enganados, por causa do anticristo ter eloquência e o espírito de engano. A palavra diz: se possível, enganará até mesmo os escolhidos. É possível? É. Muitos serão enganados. Estão sendo enganados pelo sistema da besta, o sistema político. O sistema da besta é um sistema político, o qual a igreja já está se prostituindo há muito tempo. E virá sentença. Mas Jesus disse: sai do meio da Babilônia, povo meu, e não seja participante de seus pecados.